Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo ao meio-dia no seu Rádio Clube de Angra. Olá, obrigada por estar connosco. Neste Igreja Açores vamos conversar com Sandra Garcia e vamos também estrear 2 novos espaços culturais radiofónicos. Mas isso só depois de atualizarmos as notícias da Diocese Açoriana. Em 2020, a Solenidade da Imaculada Conceição, em Angra, vai integrar a ordenação diaconal de 3 alunos do 6º ano do Seminário Episcopal de Angra. Os 3 diáconos são naturais da ilha de São Miguel e serão ordenados pelo Bispo Dom João Lavrador a 8 de dezembro. António Santos é natural das Furnas, da ouvidoria da povoação, e acredita que esta é uma oportunidade de melhor servir. É a oportunidade que Deus me dá para ser um bom servo, não só através das minhas forças pequenas e frágeis, mas com o apoio e o auxílio da sua graça sacramental. E é com esta graça de Deus, que vou enfrentar os meus receios e medos. Não me esqueço que a Igreja vive tempos difíceis e com a situação pandémica as problemáticas só se vieram a agravar. Eu sinto que só com a criatividade, a alegria e a fidelidade do Evangelho é que podemos responder aos tempos de crise. João Silva é natural dos Mosteiros, na ouvidoria de Ponta Delgada, e garante que é a altura de amor e disponibilidade. Este acontecimento é marcado por um conjunto de emoções, mas acima de tudo é um momento de grande alegria, porque damos um grande passo na concretização do nosso objetivo, que é sermos padres. Ser diácono é aliciante, mas podemos dizer que ao mesmo tempo é desafiante, porque somos chamados a servir neste mundo e nesta sociedade de profundas transformações. No entanto, temos a certeza de que Deus está sempre presente e nos dá a graça de correspondermos com amor e disponibilidade àquilo que a Igreja nos pede. Também miquelense, Jorge Sousa nasceu na paróquia de Ponta Garça, na ouvidoria de Vila Franca do Campo, e considera que o tempo do seminário passa a voar. A ordenação diaconal é sem dúvida um momento muito significativo por vários motivos. Em primeiro lugar, porque recebemos o primeiro grau do sacramento da ordem e isto incute-nos uma transformação no nosso próprio ser, já não só como batizados, mas como clérigos ordenados, com outras responsabilidades. Em segundo lugar, chegar ao diaconato é a realização de um passo necessário, rumo ao sonho de ser padre, se assim Deus quiser. É o resultado de quase após 7 anos a estudar e essencialmente a fazer uma escola de preparação com Cristo, com a finalidade de servir a sua Igreja. Penso que ninguém está totalmente preparado. Tenho a noção do trabalho que fiz, do que estudei e daquilo que pesquisei, e muitas foram as vezes que durante o seminário eu disse, também com uma certa impaciência, que ainda falta tanto tempo e nunca mais chega a hora, como que querer ultrapassar etapas. Agora que chegou a hora da ordenação diaconal, deu por mim quase com as mãos à cabeça, porque efetivamente o tempo passa muito depressa e com o passar dos anos e com a aproximação da ordenação, nós vamos tendo mais consciência desta responsabilidade de servir a Igreja e isto causa umas borboletas no estômago, um certo nervosismo e também algum medo. Um medo de falhar, um medo de não estar à altura. Nós estamos em retiro, por exemplo, e ainda há pouco eu desabafava com um dos meus colegas e dizia uma frase que o padre Júlio Rocha, com quem faço pastoral, diz muitas vezes que o medo é o maior inimigo do amor. Porém, este amor é realista e ter medo também pode ser uma consequência daqueles que querem amar da melhor forma, como eu pretendo amar, né, de verdade, o serviço e a quem vou servir. 3 ordenações diaconais no ano em que a Igreja da Conceição assinala 33 anos de elevação a santuário diocesano.
Em contexto pandémico, as festas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição tiveram que sofrer algumas alterações, nomeadamente o aumento do número de celebrações para que mais pessoas possam visitar o Santuário Terceirense, respeitando as normas de segurança decretadas pelas autoridades. Este ano, a Paróquia da Conceição tem 2 novos párocos, o ecónomo Padre António Henrique Pereira e o cônego Ricardo Henriques, que explicou ao Igreja Açores os ajustes feitos ao programa habitual. Também, habitualmente, as filarmónicas costumam saudar Nossa Senhora, mas este ano não vão poder fazê-lo. Inicialmente disseram que sim, mas como não tem havido ensaios, não podem, nem é aconselhável. Também a vigília das equipas de Nossa Senhora, que estava prevista para ontem, sábado, dia 5, evidentemente que não pôde ser, porque os casais que queriam vir eram os mais idosos e o setor achou que era um perigo e, portanto, essa vigília vai ser feita em casa. Todos vão ter o seu guião e vão estar em comunhão espiritual, mas cada casal na sua casa, nesse momento de oração. A vigília de Nossa Senhora da Conceição mantém-se para os grupos da paróquia, às 21 horas para catequeses escoteiros, às 23 horas para o movimento da mensagem de Fátima, depois durante a noite, à meia-noite, os romeiros, a confraria de Nossa Senhora da Conceição entre a 1 e as 3 da manhã, depois mais de madrugada as romeiras e as caminhantes de Nossa Senhora da Conceição. Na manhã de 8 de dezembro, há 5 celebrações seguidas. Nós temos confiança que as pessoas não vão decidir ir todas à mesma celebração. Portanto, a primeira missa às 8 horas era destinada sobretudo à Legião de Maria, às caminhantes de Nossa Senhora da Conceição e à fanfarra operária. Às 9 horas a Eucaristia, mais destinada aos bombeiros voluntários de Angra. Às 10 a Eucaristia pelo povo. Depois, às 11, a Eucaristia com metade dos grupos de catequese e às 12 com a outra metade dos grupos de catequese. Pelas 14 horas há a celebração para o movimento da Mensagem de Fátima e cursilhos de cristandade. Pelas 15 horas os batismos e pelas 16 a missa de ordenações diaconais destinada a convidados. Não é propriamente aberta a toda a gente, porque os próprios ordinandos têm os seus convidados, não só os familiares que vêm de São Miguel, como também os amigos deles e pessoas que trabalharam com eles nas paróquias onde eles estiveram ao longo destes anos de formação, e eles, cada um praticamente vai ter direito a uns 30 e tal convidados, e isso é suficiente para a Igreja encher nas condições atuais. Portanto, eu peço às pessoas, digamos assim, que não são convidadas para não irem a essa celebração da missa das 16 horas. Depois, às 18 horas, há uma Eucaristia para as fraternidades franciscanas de toda a ilha, e às 19h30 a Eucaristia de encerramento, que é sobretudo para a confraria de Nossa Senhora da Conceição, que é um movimento com grande pujança na paróquia, que tem mais de uma centena de elementos. Entre as 19 e as 19h30, os táxis de Angra saudarão o santuário, como é habitual. O novenário tem transmissão diária no Rádio Clube de Angra e a missa de ordenações será transmitida em direto pela Vitec. A campanha do Advento do Serviço Diocesano da Catequese, Evangelização e Missão da Diocese de Angra quer fomentar a relação da catequese com a restante comunidade cristã. A proposta é reunir as famílias em oração com a ajuda da internet, diz o padre Igor Oliveira, diretor do serviço. Este ano, como sabem, sempre tem um ano um bocadinho atribulado e foi-nos aparecendo agora novas dificuldades e dentro desses projetos que eram supostos ter realizados, mas depois tivemos que deixar. Mas fizemos o normal, pelo menos o que tem sido feito nos últimos anos da campanha, em todos os domingos ter um momento de reflexão através dos meios de comunicação social, pela internet. E sugerimos, há algumas paróquias que foram também perguntando e fomos falando acerca disto. A Vigararia Nascente também teve uma proposta de caminhada de advento que também propusemos às restantes ilhas e temos também facultado, algumas das campanhas têm vindo do exterior. Ou seja, este ano foi um bocadinho diferente e atribulado neste início de caminhada, mas temos sugerido outras propostas de caminhada de advento para se poder realizar este ano, que está a ser agora numa altura ainda mais complicada com esta
disseminação mais rápida do vírus e paróquias já a atravessar problemas que antes ainda não tinham passado. Por isso, e dentro da conformidade é o que temos feito, temos marcado a nossa presença online e vamos apostar para que nos próximos tempos, se isto continuar, que as propostas de trabalho sejam muito melhores. O arranque do ano pastoral acontece a diferentes ritmos, consoante a evolução da Covid-19. Há muitos ritmos, uns para a frente, outros para trás, porque, como já referi, a situação piorou, mas não em todas as ilhas. Nisto temos tido o cuidado de ir acompanhando alguns sacerdotes que também têm feito bastantes e preocupados com a situação, de olhar para a questão de cada freguesia. Sabemos que em todas as ilhas do nosso arquipélago a situação é diferente e tem que se adaptar às questões. Tem tido por norma, quando alguma escola da freguesia ou do concelho tem fechado e tem alunos na catequese, têm feito o mesmo e também têm restringido a catequese sempre durante 15 dias ou talvez um mês. Até já houve paróquias que já cancelaram até o próximo ano, até o início do próximo ano civil. É uma questão que tem que ser analisada caso a caso, freguesia a freguesia. O serviço sugere que, durante o Advento, as famílias encontrem um lugar comum em casa, com uma mesa que vai sendo decorada ao longo do Advento e a oração acontece sempre em torno dessa mesa. Poderá encontrar os materiais de oração em igrejaacores.pt. No próximo domingo, 13 de dezembro, a Pastoral da Juventude na Ilha Terceira vai promover uma Eucaristia para assinalar antecipadamente o Natal. A celebração vai acontecer na Igreja do Posto Santo, paróquia que está a reerguer o grupo de jovens, adianta o padre Hélder Miranda Alexandre, responsável pela Pastoral Juvenil na Ilha Terceira. Vamos tentar reunir o máximo que pudermos de alguns jovens, pelo menos representantes das várias paróquias. Com o intuito de fazermos uma celebração antecipada do Natal, mas com o objetivo de fomentar a caridade e o sentido dos que mais precisam nas comunidades onde os jovens trabalham. Normalmente, cada grupo vai trazer um cabaz que será abençoado e que depois será levado pelo próprio grupo para ser distribuído entre os mais pobres da sua comunidade. É um pequeno gesto, não é nada de extraordinário, mas com isso pretende-se que os jovens alimentem um sentido de generosidade e de partilha, como muitas vezes acontece nas nossas comunidades. São eles muitas vezes que na sua generosidade e mesmo na simplicidade dos gestos conseguem aproximar-se de algumas pessoas que vivem em solidão, que vivem um pouco com mais necessidades e a partir daí também dar um sentido diferente à festa do Natal. O também reitor do Seminário Episcopal de Angra deixou ainda uma mensagem de alerta e solidariedade aos jovens açorianos. Nunca se deixe de revalorizar e termos presente o sentido daquilo que significa o Natal, que é um tempo em que devemos estar mais atentos a quem mais precisa, e que porventura, sobretudo neste tempo de pandemia, não é possível, como não é possível chegarmos a toda a gente ou estarmos mais presentes, pelo menos termos gestos simples, mas significativos, que tornem o nosso Natal um pouco mais colorido do que tem sido estes dias cinzentos da pandemia. A celebração no Posto Santo terá a presença da Cruz das Jornadas Mundiais da Juventude e acontecerá pelas 18 horas do próximo domingo. E a partir de hoje, no Igreja Açores, poderá escutar 2 novas rúbricas culturais com os padres José Júlio Rocha e Teodoro Medeiros. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. É com prazer que inicio hoje uma rubrica radiofónica dedicada aos livros e à leitura. De facto, ler é um dos remédios para a vida. Infelizmente, lê-se cada vez menos, sobretudo os livros, os grandes clássicos que nos ensinam a vida. E sabemos todos que quem tem um livro tem um amigo. Gostaria de começar hoje por falar de um clássico da literatura mundial, de um dos maiores, se não talvez o maior escritor de todos os tempos,
Dostoiévski, russo do século XIX. E o livro que eu gostava de apresentar era O Idiota, um título estranho, mas sugestivo. A ideia do autor, a ideia de Dostoiévski, era criar uma figura pura, santa, uma espécie de mistura entre Jesus e Dom Quixote de La Mancha de Cervantes. Uma pessoa... E experimentar, e fazer uma espécie de experiência. Como é que se daria uma pessoa dessas numa sociedade de elite de São Petersburgo? Como é que São Petersburgo, a sociedade alta de São Petersburgo, receberia uma figura tão pura e tão santa, uma espécie de novo Jesus na Terra, cheia de inocência e de boa vontade? Ora, esta figura, o príncipe Mishkin, doente, que sofre de epilepsia, uma espécie de alter ego, digamos, do seu autor, Dostoiévski, que sofria da mesma doença. E esta figura, ao inserir-se assim na sociedade de São Petersburgo, começa por ser admirada, mas as pessoas depois começam a gozá-lo. Muitos vão desabafar com ele os seus problemas, mas a ideia que nós vamos ficando é que ele não tem lugar naquela sociedade, que está a mais, e que a sociedade o considera exatamente aquele epíteto que lhe dão e que dá o título ao livro, O Idiota. Realmente, para Dostoiévski, um homem santo, puro, justo, sincero, não tem lugar. Mas à medida que vamos lendo o livro, a ideia que fica não é de que o príncipe Mishkin é uma espécie de figura que fica de fora da sociedade. O que nos fica na ideia é exatamente o contrário. É a sociedade toda que é podre, que é idiota, e não o príncipe Mishkin. É um livro que vale a pena ler. É um livro grande, tem mais de 600 páginas, deve ser lido com tempo e com paciência, mas vale a pena. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Olá a todos os nossos ouvintes. Inauguramos hoje esta rubrica em que em cada semana vamos apresentar sugestões para o bom uso dos tempos livres de cada um de nós. A nossa primeira sugestão é uma série produzida para a plataforma YouTube e que se chama The Chosen, o Escolhido. Está disponível em inglês, legendas também, infelizmente apenas em inglês, de forma completamente gratuita nesta plataforma. A série apresenta-nos a vida e o ministério de Jesus, os seus encontros com os seus contemporâneos, por exemplo, com os pescadores que se tornarão apóstolos, e muitos outros episódios. Positivamente, salientamos a presença de Jesus, que é muito natural, afinal, ele era humano, sendo também o Filho de Deus. Positivamente ainda realçamos que para uma produção independente, os valores da mesma são bastante acima da média. Onde se encontra ainda mais valor é na apresentação da vida tal como ela era na Galileia de há 2000 anos. As diferentes atividades económicas, a mentalidade religiosa, os problemas que causava a presença e a opressão dos romanos. Nós sabemos que a história de Jesus já foi contada inúmeras vezes em livros, séries e filmes. Jesus continua a ser, afinal, em cada ano que passa, o tema mais discutido da cultura académica e mundial em geral. E não sem razão. Diríamos que o seu impacto foi sobretudo espiritual. A série The Chosen permite-nos revisitar, reconhecer e ressensibilizar-se com o nosso Salvador e a sua mensagem. Por estas razões, The Chosen, o Escolhido, é uma aposta válida para esta semana
e que aqui propomos aos nossos ouvintes na Igreja Açores. Bom visionamento e até para a semana. Hoje, neste espaço de entrevista, vamos conversar com Sandra Garcia, uma mulher da cultura e da religiosidade popular. Olá, obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. Como é que se vive este tempo de Advento e de Natal habitualmente na sua família? Olá, Tatiana. Olá aos nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Pois, o Natal, para a minha família, de uma maneira geral para todos os açorianos, é uma época extremamente importante. Para nós católicos, só a Páscoa é mais importante. É a festa da família, é a festa da fé e é a festa dos afetos. E, portanto, normalmente vive-se com muita intensidade e com muita proximidade. Estes são novos tempos que são muito desafiantes e que, enfim, vão-nos colocar todos nós, alguns obstáculos e que temos que ver como é que os ultrapassamos, mantendo os afetos na medida do possível, mas sempre tentando proteger os nossos, os mais frágeis entre nós, e isso tanto no nosso seio familiar, na família de cada um, como depois em cada comunidade, não é? A verdade é que temos que sempre olhar para o outro. E isso passa também, às vezes, infelizmente, nesta situação, por distanciamento. Mas há sempre escolhas, nós temos sempre escolhas. Temos sempre a escolha de tratar os outros como gostamos, como gostaríamos que nos tratassem a nós, e há sempre escolhas de fazer vingar estes afetos, ainda que condicionados. Este ano nós decidimos, por exemplo, que a família mais próxima, e estou-me a referir aos meus irmãos, aos meus pais, aos nossos filhos, portanto, o mais próximo. A bolha, a tal bolha. A bolha, a rede. O que nós vamos fazer é, não há ofertas para ninguém, cada um dá aos seus filhos, não é? O que nós vamos oferecer uns aos outros é segurança. Vamos todos oferecer um teste, vamos fazer todos o teste rápido, para garantirmos que passamos a ceia todos juntos. E, portanto, esta vai ser a nossa oferta. Em termos de fé, essa continua inabalável. Essa continua inabalável, se não ainda mais reforçada. Faz-me sempre alguma confusão, sempre que a humanidade enfrenta alguma calamidade ou algum desastre, neste caso uma epidemia, que haja gente que se pergunte: mas então porquê é que Deus deixou isto? Porquê é que foi deixar que as pessoas sofram e que isto aconteça? E porquê é que não fez nada? Eu acho que isso é um pensamento que nos remeteria para séculos anteriores. Já houve uma altura em que tudo o que era de mau nós imputávamos a Deus, não é? Eu penso muito como o grande Agostinho Silva, que dizia que amar alguém é, acima de tudo, é primordialmente libertá-lo, pô-lo no plano da liberdade, com todas as consequências que isso tem. E a fé que eu professo, que eu sigo, a doutrina de Cristo, que me diz é que Deus deu-nos o livre-arbítrio. E essa é a maior liberdade que Ele nos pode dar. Podendo tudo, deixou-nos esse espaço de manobra que eu prezo imenso. Quem preza a liberdade não pode deixar de a prezar também neste capítulo. Nós não podemos compartimentar as coisas conforme as nossas conveniências. Portanto, essa foi a grande dádiva que nós temos que gerir. Os grandes males da humanidade e também, atenção que não é só... Os grandes feitos também. É porque eu tenho fé em Deus, mas tenho fé nos homens, obviamente. Na humanidade, na ciência também, obviamente. Não acho nada que isso seja incompatível, antes pelo contrário. Mas para dizer que quase tudo nos devemos a nós próprios, o bem e o mal. E quando mexemos com a natureza, ou quando não a respeitamos, ou quando ultrapassamos determinados limites, pois não há ação sem consequência. Dito isto, também tenho muita fé, obviamente, na humanidade e nos feitos da humanidade, e isso dá frutos, de facto. Já começamos a ver a luz ao fundo do túnel, sabemos que não será de imediato,
não será fácil. Mas a meta já está à vista, Mas a meta não é? já está à vista. Já foi tudo muito escuro e agora já vemos qualquer já coisa. foi muito mais escuro e muito mais deprimente. A gente também tem que ter atenção a todos esses fatores. Eu lembro-me de pensar, eu que sempre emiti opinião sobre tudo, tenho a sorte de poder veicular essa opinião, porque, enfim, tinha algumas colunas de alguns jornais em que era assídua. Também tenho aqui fui convidada pelo Rádio Clube de Angra também para a política de saltos altos e, portanto, sempre me gostei de expressar a minha opinião e é uma coisa que eu prezo muito, a minha opinião, a opinião dos outros, a liberdade de a expressarmos. Mas essa sua participação também exige se calhar, uma maior reflexão sobre determinados assuntos, que se não tivesse que escrever sobre eles, não os refletia. E lembro-me perfeitamente de pensar, quando surge a pandemia, que não, isto não é um assunto para só opinar de todo. Nem sequer os próprios cientistas tinham ainda, na altura, grandes certezas. Era muito difícil aos governantes e, portanto, fiquei também muito satisfeita por ver a maturidade inclusive da classe política neste aspecto, que quer do governo, quer dos partidos da oposição, que puseram, acima de tudo, o interesse dos açorianos à frente e muito Houve uma bem. espécie de tréguas. E muito bem, não é? Como não podia deixar de ser. E, portanto, senti que não era tempo para grandes opiniões, era tempo para a ação, para os peritos, para os responsáveis, e quanto menos ruído de fundo houvesse, melhor. Portanto, esta é toda uma nova época, mas tenho esperança que também traga ao de cima muitas coisas boas. Quando isto apareceu, havia a ideia ilusória de que o ser humano ia melhorar. Isto ia trazer o melhor do ser humano. Mas também já encontramos o melhor, mas temos encontrado muito do pior, inclusivamente a Interpol, que agora, pelos vistos, está a avisar de que os países têm que se precaver no sentido de conseguirem o transporte das vacinas e o plano de vacinação conseguir concretizar-se de uma forma mais segura. Na sua opinião, o que é que vai sair de tudo isto? Vamos sair realmente melhores? Ou isto, durante tanto tempo, e ainda faltam mais alguns meses desta pandemia, vai tornar-nos piores? Tudo passa... Eu não acredito em grandes transformações. Eu acredito em passos. Eu não acredito em revoluções. Eu acredito em reformas. A humanidade vai ser essencialmente aquilo que é, desde os primórdios, e assim continuará. O que significa que tem muito de bom e tem muito de mau. E passa por escolhas individuais, e passa por cultura, e passa pela comunidade. Há coisas que nunca vamos conseguir transformar, há outras que vamos conseguindo transformar passo a passo. Às vezes queremos mudar o mundo, eu acho que começamos a mudar o mundo pela casa, pelo bairro, pela cidade, por aquilo que é realmente execuível no imediato, dando o primeiro passo. E, obviamente, também pensando sempre em termos globais. Uma das coisas que me assusta é algum egoísmo. Mas até esse egoísmo me parece descabido, não é só por uma questão moral ou ética, é mesmo por uma questão científica. Se formos egoístas ao ponto de só tratarmos de nós e deixarmos os outros atrás, de outros países, de outros continentes, estamos a falar inclusive dos chamados países de terceiro mundo, se os deixarmos atrás vamos pagar muito caro esse erro. E esta pandemia vem mostrar isso mesmo, porque até esses países precisam de ser vacinados para que consigamos estar precisam, porque todo o ser humano merece essa dignidade de ser tido e achado, ninguém pode ficar para trás, mas em última análise, até se é por razões egoístas, então, que é o pior, mas se for só por aí, então pensemos, se ficarmos reduzidos a isso, então pensemos muito claramente que se não tratarmos de todos, isto volta. E nós pensávamos, se calhar alguns de nós pensavam que um surto na China dificilmente chegaria cá, chegou.
Depois da crise pandémica vem a crise financeira, que já se está a sentir. Portanto, quais são os maiores desafios a curto prazo que a região enfrenta? Ainda antes, se a Tatiana me permite, Que permite-se tudo. eu gostava, ainda antes de avançar para esta questão em concreto, de dizer o seguinte, que como católica, estou muito orgulhosa da Igreja Católica. Essa era a questão seguinte também, do diálogo da Igreja neste contexto. Sem dúvida. E estou orgulhosa, e a vários níveis, não falo só deste Papa tão próximo, e tão atento e tão preocupado com a dignidade da condição humana e de como é que vamos gerir isto, e inclusivamente ele fala das outras pandemias que esta pandemia trouxe, não é? E dos outros perigos que este perigo nos pôs, falando muito claramente do que vem a seguir, não é? Dos aspectos económicos, dos aspectos sociais, que vamos todos ter que enfrentar. Mas também a nível nacional e a nível regional, eu acho que a Igreja tem sido exemplar. Quando pediram à Igreja que não perseguisse com o culto, a Igreja adequou-se. Quando pediram à Igreja, ou disseram à Igreja, já podem voltar ao culto, mas com estas condições, a Igreja não só se adequou, como foi muitas vezes para além disso. Há todo um cuidado muito grande e isso deixa-me extremamente satisfeita, até porque todos nós somos colocados perante dilemas do género. Bem, mas então as festas tradicionais não as podemos fazer, o culto também é condicionado, e teve uma altura que até mais do que condicionado, inacessível, mas depois há outras manifestações, nomeadamente a nível de sindicatos ou a nível de partidos, que depois... Todos esses dilemas estavam em cima da mesa, poderiam ter sido muito mais polémicos e, no entanto, da parte da Igreja senti sempre uma firmeza e um exemplo que são de salutar. Até no nível da comunicação, refiro-me concretamente ao Santuário de Fátima, por exemplo, também uma comunicação sempre muito segura, muito adequada. E, portanto, eu acho que nós católicos podemos estar realmente satisfeitos com a forma como a Igreja tem conduzido estas questões. Depois, para a frente, a Igreja tem sido extremamente importante e quanto mais pequeno é o território, mais se nota isso. Em épocas de crise. Há muita gente, e não estou a falar só da Igreja, no início, antes deste programa, estávamos a falar também dos leigos, não é? Uhum. Nós todos fazemos parte desta Igreja e confesso que fico sempre muito emocionada com, não é só a Igreja hierarquia, mas a Igreja feita também de leigos, de voluntários, de gente que se dá e que não aparece e que não quer aparecer e que faz as coisas como nós dizemos que têm que ser bem feitas, não é? A tua mão direita não tem que ser da esquerda. Portanto, há todo aqui um trabalho que é a Igreja Oficial que a faz, que são as instituições que ela integra, que conduzem, mas também com muito voluntariado, com muita dedicação de muita gente. Eu devo dizer que, e agora voltando outra vez à questão da humanidade, vamos ficar melhores, vamos ficar piores. Em algumas coisas vamos melhorar, em algumas coisas vamos piorar, vamos ver. Mas o meu saudoso amigo Mário Cabral dizia uma coisa que é mesmo verdade. Ele dizia muitas vezes: o mal existe e manifesta-se. E o mal existe e manifesta-se. Mas ele também dizia outra coisa, homem otimista que também era. Mas o mal parece mais poderoso não é porque o seja, é porque é mais vaidoso. O mal é mais vaidoso, porque o mal... e fala mais alto. É mais vaidoso. Mais barulhento. É mais barulhento, uhum. É vaidoso. E, portanto, quem quer fazer mal, os atentados, sem olhar a quem, querem publicidade, fazem para ter publicidade. E tem normalmente. O bem é feito quase... O bem não é notícia, não é? E quem é jornalista percebe isso perfeitamente, não é? O que é notícia não é o cão que morde o homem, é o homem que morde o cão. Portanto, eu continuo a acreditar que a humanidade tem salvação, a humanidade tem coisas muito boas.
também tem medos, nós somos todos falhos, essa é que é a verdade. E às vezes é o medo que induz a algum egoísmo, a algum individualismo, e depois há outros casos que não é assim. Mas o que eu acho verdadeiramente é isto: o mal é muito mais vaidoso, faz muito mais barulho, mas o bem tem feito muito trabalho silenciosamente. E a verdade é que numa época em que muita gente passou necessidades, e necessidades inclusive alimentares, faz-se o bem através de várias instituições, das E esse IPSs, não da parou com a igreja, pandemia. e nunca para, e nunca para. E não é uma vez por mês, não, nunca para. A questão é mesmo essa. Quando um avião cai é notícia, mas todos os dias, enfim, cada vez menos, mas todos os dias imensos voos se praticam mesmo em todo o lado e não caem. Portanto, eu aposto sempre na humanidade, até porque... Não, sendo católica, para mim é óbvio, é óbvio que o outro é-me essencial, até porque eu digo sempre, nós somos os outros para os outros, nós é que somos os outros para os outros, portanto temos todos que fazer o melhor para concretizar essa máxima de faz aos outros aquilo que queres que te façam a ti, ama o teu próximo. E isso é uma responsabilidade que não é da Igreja hierárquica, é de toda a gente. É de toda a gente que acredita nisto. E é a principal mensagem, julgo eu. Até agora, e até este início de pandemia, tínhamos sempre a desculpa de que eu não estou na instituição tal porque eu não tenho tempo e, entretanto, ficamos com praticamente nada para fazer. Quando voltarmos à nossa vida ativa, vamos conseguir... aumentar o nosso tempo para dedicar também aos outros, às instituições, a dar mais, nem que seja ao vizinho do lado. Vamos começar a ter o tempo que tivemos a mais, vamos conseguir canalizá-lo para o que interessa a partir de agora. Mas espero que sim, e acho que isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer a nós próprios. Normalmente são as pessoas mais ocupadas que ainda conseguem arranjar um tempinho para ainda fazer mais qualquer coisa. São aquelas às vezes que são desocupadas que acham que, enfim, que o tempo, realmente a percepção do tempo parece ser bem mais subjetiva do que o que seria admissível. As minhas filhas, por exemplo, acham que eu não tenho percepção exata do tempo. E eu acho o mesmo, mas ao contrário. Ou seja, elas acham sempre que têm... há sempre tempo para tudo, se não é agora, é daqui a bocadinho. Eu acho que aquilo que tem que ser feito, vamos fazê-lo e vamos fazer rapidamente e bem, porque há outras coisas para se fazer. Portanto, cada um terá que fazer essa questão. Eu espero que sim. E eu acho que sim. A verdade é que a gente também tem descoberto muitos heróis. Fala-se às vezes disso, talvez não tendo a verdadeira consciência de tudo o que isto significa. Porque assim, há pessoas que dizem, bem, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, bem, mas eles não estão a fazer mais com o seu trabalho. Fazem muito mais com o seu trabalho, é uma dedicação, estão na linha da frente, fazem muito mais horas do que seria expectável, muitos deles exaustos, muitos deles acabaram inclusive de ficar infectados, pondo as suas famílias em segundo plano. E vão ter um Natal caótico. Vão ter um Natal caótico, portanto, se isso não é heroísmo, o que será? Mas não me refiro só, refiro-me a tanta gente que, lá está, que aos pouquinhos vão construindo o bem. E vê-se isso perfeitamente até nós temos a sorte de ainda termos um grande sentido de comunidade e, portanto, nas nossas freguesias, em todos os Açores, há sempre alguém que põe a mão ou que diz esta família precisa disto, ou diz à junta de freguesia, ou diz à Câmara, ou diz ao Governo, ou diz à Igreja. Há esta proximidade que ainda nos vai valendo. Estamos... talvez no pico da pandemia nos Açores, apesar de nacionalmente os números estarem a reduzir, aqui agora é que ela chegou em força. E é também a altura de prepararmos o nosso Natal. Como é que gostaria que os açorianos preparassem e acima de tudo, fizessem o advento emocional para esta época tão importante e que será tão diferente este ano? Como eu digo, em termos de introspeção, de renovarmos a nossa fé, até de interpelarmos. É justo que as pessoas o façam, não é? Desde que o façam, meditando e querendo chegar a alguma conclusão. É um tempo de reflexão que será
especial no sentido, às vezes a palavra especial quer dizer não quer dizer necessariamente uma coisa boa, mas especial no sentido de é um tempo único. Esperemos que seja um tempo único. Até agora foi, não é? Isto é aquilo que nós estamos a viver, parece saída de um filme. E houve vários filmes com toda essa tipologia. Portanto, em termos de introspeção, quem sou eu? O que é que os outros me dizem? O que é que eu posso fazer de diferente? O que é que eu posso fazer de diferente em mim própria? O que é que eu quero deste mundo? O que é que eu quero para os meus filhos? E o que é que eu quero desta igreja? O que é que eu espero da igreja? O que é que a igreja pode esperar de mim? O que é a fé? Há tantas questões que sempre assombraram o ser humano, mas que agora mais do que nunca têm outra valoração, penso eu. Em relação ao Natal propriamente dito, eu acho que se as pessoas tiverem bom senso, muitas vezes me perguntam qual é a qualidade que eu acho mais extraordinária das pessoas. Eu acho que é tudo extraordinário. Eu gosto muito de pessoas que são muito inteligentes e muito cultas, muito interessantes, e outras que são, enfim, terão outros. Mas o bom senso, para mim, é uma coisa extraordinariamente importante, que pode ofuscar tudo o resto ou dar-lhe outra grandeza. E, portanto, tem que ser feito com bom senso. Se nós tivermos, vamos imaginar, os nossos pais, que já têm uma determinada idade, e se tiverem patologias associadas, então, se calhar a maior prova de amor é, de facto, não estar com eles, ou pelo menos não muito próximos, mas sem deixar de os ver. Podemos perfeitamente ir lá à casa, conversar com algum distanciamento, dar um miminho, estar presentes dessa maneira. Se não é assim, podemos arranjar outras formas. Aquilo que eu dizia que decidimos em família é execuível. Então, qual é a melhor prenda que nós podemos dar uns aos outros agora, senão o tempo, o convívio e a proximidade? E a segurança. E a segurança. Portanto, eu acho que as pessoas são criativas, vão conseguir, com certeza, formas de integrar todos estes aspectos. O espiritual, mas também o terreno, obviamente, o que é o melhor para os nossos, o que é mais importante, como é que eu garanto a segurança sem ensombrar demasiado os afetos. Para nós é difícil, nós somos um povo muito caloroso e é festivo. E muito festivo, mas com certeza vamos conseguir adequar, até porque será o melhor que podemos fazer. E até porque, por acaso ou não, na primeira semana do Advento, em que temos que renovar a nossa fé, em que temos que renovar a nossa esperança, é que surgem as notícias da vacina e da aprovação da vacina. Por acaso ou não? Por acaso ou não? Já referiu que neste contexto pandémico a Igreja está a dialogar muito bem com o mundo, mas se voltássemos a janeiro ou a dezembro, como é que ultimamente, e tirando a pandemia, como é que a Igreja estava a dialogar com o mundo no geral, com o mundo inteiro e particularmente com os mais novos? A Igreja é sempre muito questionada e é curioso que até há sempre esta interpelação constante à Igreja, que é normal e tem de ser... É normal no sentido de que tudo é questionável, mas é curioso que chama sempre a atenção até daqueles que não professam nem a fé da Igreja, nem qualquer fé. Portanto, tudo o que a Igreja faz ou deixa de fazer, de alguma forma está sempre no olhar do mundo, não é? Com o Papa Francisco melhorou ainda? Sem dúvida. Eu ia dizer que este Papa é caloroso. Este Papa não só é um homem extremamente inteligente, mas que tem uma inteligência emocional enorme. E a proximidade que sentimos, não só não lhe tira a importância, porque eu acho que há pessoas que quando vão para determinados cargos, seja na Igreja, seja noutros circuitos, acham que o distanciamento que os faz parecer mais importantes ou mais relevantes. E ele mostrou que é esta profunda humanidade que ele tem, esta proximidade com todos, que o faz ainda maior. E de repente eu acho que a Igreja passou a ser ouvida de maneira diferente. Não se resolve tudo. Pois não se resolve tudo. A verdade é que temos que nos lembrar sempre de uma coisa que para mim é clara. E tendo até a não confundir ambas as coisas, porque são inconfundíveis, julgo eu. A Igreja é feita por homens. E nessa exata medida tem defeitos, tem virtudes.
O que a salva é a fé. A Igreja já, e sempre que há discussões que eu tenho com alguns amigos meus que não professam a fé, lá vem a história dos tempos da Inquisição. Nós não podemos desmentir nem esconder a história. A Igreja é feita por homens, e homens que às vezes utilizavam a Igreja até como plataformas políticas para aquilo que queriam ou deixavam de querer. Isso continua a acontecer. Pronto. E, portanto, como é feita por homens, é óbvio que não tem as virtudes de Deus. Espalha todos os defeitos e todas as virtudes dos homens e das mulheres que a compõem. Há coisas que eu gostava que a Igreja fosse mais célebre a mudar. Mas, e não me conformo que leve tanto tempo às vezes. Nem me identifico com tudo, nem tenho que o fazer. Há uma coisa que é a minha fé e aquilo que eu professo, depois há a Igreja, que faz parte de tudo isto, mas que eu a vejo exatamente nessa medida. Feita por homens e, portanto, reveladora das fraquezas e das virtudes dos que a compõem. Graças a Deus, com o Papa Francisco está a revelar também essas virtudes, há muita coisa ainda mais por fazer. Não é suficiente. Não, eu acho que é injusto quando se diz que a Igreja faz imenso e faz por todo o mundo. Faz a diferença na vida de muita gente. De muitas comunidades. Eu estou completamente satisfeita? Não estou. Não estou. Nem tenho que estar. Porque isso não só não põe em causa a minha fé, como antes, pelo contrário, me espicaça a tentar dar o meu contributo para que seja diferente. Sandra, como me referia na sua apresentação, é uma mulher da religiosidade popular. Este ano, inclusivamente, houve umas festas por organizar em São Carlos e em praticamente todas as paróquias dos Açores. No próximo ano, como é que se prevê, e caso esta pandemia nos permita as nossas festas de padroeiros no verão, como é que no próximo ano as comunidades açorianas vão viver esta religiosidade popular que foi adormecida praticamente durante o ano? Eu acho que estamos todos sequiosos. Eu acho que vai ser lindo. E eu vou explicar porque eu acho que vai ser lindo. É assim. E eu estou-me a referir, obviamente, às nossas festas com cariz religioso, mas não só, porque nós também somos um povo festivo que vai muito para além disso, como sabemos. Nós aliamos muito bem as duas coisas, não nos custa nada. Eu acho que vamos sentir tudo e experienciar tudo com um novo sabor. O que é que eu quero dizer? Eu acho que sem querer, não estou a dizer que foi por querer ou deixar de querer, nós somos produto daquilo que somos e fazemos, mas também de quem com quem convivemos e da sociedade que construímos. Eu acho que dávamos tudo por garantido. E já estávamos cá com um nível de exigência que confesso que chega a raiar quase, o preocupante. E o que eu quero dizer com isto havia uma grande pressão sobre as comissões. Eu quero relembrar que as comissões são... Pronto, quero relembrar que, principalmente nas nossas freguesias, as comissões são feitas de gente que trabalha durante o dia, que tem filhos, não é? Não há vida. Comissões profissionais e, portanto, fazem um esforço enorme e lindíssimo de fazerem as festas com todo o brio e respeitando a parte religiosa e a parte profana e, de uma maneira geral, com bastante sucesso, como sabemos. E já havia, julgo eu sentia isto, quase uma exigência a estas comissões de ano para ano fazerem mais. De renovações e de surpresa e de tudo e mais alguma coisa. Que é bom para estimular a criatividade, mas que estava a arraiar talvez se calhar um bocadinho... quase... Eu quero arranjar aqui o adjetivo certo para não parecer... Mas pronto, exigente demais. Havia uma grande exigência sobre estas comissões. E que muitas vezes fazia as pessoas recusarem esses convites para participarem. E eu acho que agora o que vai acontecer é... Nós vamos dar muito mais valor a tudo. Estarmos na rua. Vai-nos saber tão bem estar outra vez na rua, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, a experienciar aquilo que é verdadeiramente nosso e que a gente está inquietos para regressar, mas eu acho que ninguém vai reparar se não for com todo o brilho que se esperava de outros anos ou que estávamos habituados a esperar. Vai-nos saber tão bem tudo. Tudo. Só o facto de estarmos juntos, de podermos estar na rua, de podermos dançar, de podermos
voltar a ter o nosso culto, as nossas procissões, tudo isto vai saber lindamente e, portanto, acho que vamos ficar muito menos complicados, muito menos exigentes nesse aspecto. E muito mais felizes. Muito mais felizes. Sandra Garcia, uma mensagem muito curta, porque o nosso tempo já se esgotou, para os açorianos neste arranque de tempo do Advento. Acima de tudo, uma mensagem de esperança. De fé, que tenham fé não só em Deus, mas tenham fé nos homens, tenhamos fé uns nos outros. Acho que somos capazes de muito, somos capazes do melhor. E que olhem para o lado, às vezes basta olhar para o lado, porque nem sempre é aparente o pedido de socorro. Estejam atentos, não recusem ajuda, não recusem um ombro. Porque nós estamos todos muito interligados e nós precisamos todos uns dos outros. Portanto, esperança, que tenhamos esperança e confiança uns nos outros. Que não olhemos inclusive quem for infectado, porque a gente não sabe, amanhã somos nós. A verdade é que estamos todos tão próximos uns dos outros, dependemos tanto uns dos outros, que aconteceu ao vizinho, podia ter acontecido a mim. As minhas filhas já foram testadas, os meus sobrinhos também, portanto, não acontece só aos filhos e aos sobrinhos dos outros. Nós estamos todos juntos nisso, portanto, sejamos solidários, vamos tratar o outro como gostaríamos que ele nos tratasse a nós, e vamos aproveitar este tempo para pensarmos que isto é uma viagem relativamente curta e, portanto, mais do que o destino interessa a caminhada. Vamos ver como é que a fazemos. Vamos tentar fazê-la de mãos nas mãos, enfim, literalmente, não literalmente neste momento, mas olhar para os outros e, portanto, o que desejo aos açorianos é paz, saúde, muita saúde, esperança e fé. Muito obrigada, Sandra Garcia, por ter estado neste espaço e por aceitar o convite de estar neste Igreja Açores. Certamente haverão outros motivos para conversarmos neste programa. Um santo e feliz Natal para si e para todos os nossos ouvintes. Obrigada, para todos os nossos ouvintes. Obrigada. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo ao meio-dia no seu Rádio Clube de Angra.